durante a pandemia, um dos temas que acho que uma das áreas que mais cresceu foi o e-commerce como um todo, né? Porque a gente não podia ir para as lojas, então o número de pedidos pela internet aumentou brutalmente, né? Vocês também perceberam isso? Vocês tiveram que fazer algum tipo de transformação da forma que recebiam os pedidos, os chamados, os atendimentos? Teve uma transformação digital nesse aspecto também? Olha, vou falar um pouco pela minha área, tá? Que minha área é mais voltada para processo. A gente vê que sim, a captação de pedido, o jeito que o cliente está esperando, o jeito que ele espera também colocar pedido, ou então o momento que ele coloca o pedido, ou o momento que ele quer receber o pedido, tá diferente sim. Eu não falo muito do e-commerce, tá? Mas eu falo no modo geral. Você vê que o perfil do cliente vem mudando, e é por isso que a gente está muito baseado naquele customer driven, né? Que a gente realmente tem que entender o cliente, né? Colocar o voice of the customer, entender a necessidade e ir um pouco nesse sentido. Então, acho que, no modo geral, acho que na pandemia aconteceu muito forte. No modo geral, a gente está sempre tentando ficar mais atento, né, na verdade, com essas mudanças que o cliente está fazendo, seja no e-commerce, seja para outra captação de pedidos, seja também um pedido normal, B2B, B2C. Qual que é a maior dificuldade, ou uma das dificuldades para ouvir o cliente? Parece que é tão simples, né? Você chega lá, vai lá com ele, bate papo, mas no futuro... mas, de fato, assim, quando a gente tem um grande cliente com um volume de pedido enorme, ele meio que chega com a gente e fala, quero dessa forma, preciso assim. Vocês falam, bom, beleza, vamos se adaptar, porque os caras... Mas a gente tem que entender que tem clientes de vários portes, né? Sim. Vocês têm alguma experiência de qual... Olha, poxa, já aconteceu uma situação interessante no passado? Tem algum caso que... vocês já passaram que é interessante compartilhar aqui com a gente? Eu acho que nenhum cenário mesmo específico, mas eu acho que o que é interessante é que quando a gente fala, né, de ouvir o cliente, né, de saber realmente o que o cliente quer, muitas vezes você faz uma simples pergunta, assim, vou dar um exemplo, né? O que é supply chain? O que é nível de serviço? O que significa customer driven? Né? O que significa OTIF? O que significa ser flexível? Então, eu acho que essas definições, né, porque a gente imagina que a supply chain ela está entre ali a parte comercial, entre o cliente, né? Então vem o customer forte ali dentro de supply chain. Então, quando você começa a fazer essas perguntas, né, eu acho que muitos conceitos eles se distorcem um pouco, né? Como que você mede o TIF, o que é flexibilidade, o que é agilidade. Porque às vezes para o cliente agilidade é uma coisa, para outro cliente agilidade é outra. Então você realmente conseguir entender, ter uma definição, e também a gente fez um trabalho bem interessante lá sobre definição de estratégia de supply chain linkada com o time comercial. Então esse foi o primeiro starting point que a gente fez. Então basicamente me fala, né, time comercial, no ponto de vista do cliente, o que significa supply chain, o que significa nível de serviço. Então, você vê que tem várias expectativas e perspectivas diferentes. Então, você conseguir alinhar isso, eu acho que é o primeiro ponto para que realmente o cliente fala, beleza, é isso, você sabe o que é isso, você traz para dentro da sua cadeia e você depois executa isso, sabe? Então, acho que esse é um dos grandes desafios ali no início para você entender essa necessidade do cliente. Isso deve ser muito complicado, principalmente entender que cada cliente deve ter um indicador, um KPI diferente, né, para ele de prioridade, né? Eu acho que quando a gente fala mesmo, né, definição de nível de serviço, muitas vezes o cliente pede alguma coisa, eu quero o TIF 100%, vou dar um exemplo. Só que o que significa ser o TIF 100%? Talvez você vai ter que ter um trade-off no custo. Será que ele está disposto a pagar um pouquinho a mais para ter um nível de serviço, né, com alta qualidade? Ou então, será que sua cadeia, pegando um pouco de sua cadeia tanto de produção, eficiência de produção, inventário, a parte de gerenciamento de inventário, né, principalmente, será que ela está preparada para atingir esse 100%? Então, acho que é um pouco disso, né, que tem que ser falado, e por isso que tem, né, o S&OP, ou então o IBP, para ter essas discussões. E aí todo mundo ficar cada vez mais integrado e todo mundo conseguir entender mais o significado de supply chain.